Olá pessoal, tudo bem? Então, eu li o livro A Revolução dos Bichos de George Orwell já faz um tempinho e eu tava um pouco relutante em dar minha opinião sobre ele, né? E os motivos vocês já devem imaginar. É um livro político muito polêmico, que não é nenhuma novidade, já que qualquer livro político é polêmico. Mas esse está num patamar acima, eu acredito, né? Por se basear em um dos períodos mais sangrentos da história da humanidade, que se tem conhecimento, e na verdade também por se tratar de um livro com muito antigo, mas que possui elementos muito atuais. Então, A Revolução dos Bichos é uma fábula que narra a vida dos bichos da Granja do Solar, que depois de muito trabalharem e não se sentirem devidamente recompensados, decidem se rebelar contra a opressão do dono da granja, que é o Sr. Jones. Cansados de serem explorados pelo humano, um dia na calada da noite, os animais se reúnem sob a liderança do velho major, que era um porco muito sábio, respeitado pelos outros animais, que idealizava um lugar maravilhoso, sem o domínio humano. Então nós temos nessa associação de animais alguns que não têm tanta relevância para a história, que são assim figurantes, digamos assim, outros com um pouco mais de participação nas decisões, que seriam os coadjuvantes, né? E temos como figuras principais, né, os protagonistas, que são os porcos, que são considerados nessa fábula os mais inteligentes, que sabem negociar, sabem decidir o que é melhor para o grupo. Os líderes porcos são Bola de Neve e Napoleão, que são os que estão à frente da rebelião, né? E os animais então conseguem se desfazer da figura humana, eles fazem a revolução lá e expulsam da fazenda o Sr. Jones e tomam o poder da granja, né? Acreditando que a partir de então o trabalho, as recompensas e o tratamento entre os animais serão feitos de forma mais justa e igualitária. E eles estabelecem várias regras e, para lembrar o quanto os homens são maus e que são todos inimigos, eles afirmam: o que quer que ande sobre duas pernas é inimigo, o que quer que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. E mais importante, eles dizem: na luta contra o homem não devemos ser como ele. Então eles criam as frases de ordem: quatro pernas bons, duas pernas ruim. Beleza, a Granja do Solar está começando a se tornar mais justo e mais igualitário. Só que não, né? Porque primeiro, mesmo tendo expulsado o homem da granja, os animais estabeleceram líderes, que são os porcos, Bola de Neve e Napoleão, tendo como porta-voz da liderança o Garganta. E o trabalho em cooperação entre os animais até anda bem no início, cada qual trabalhando de acordo com a sua capacidade. Quase todos tinham prazer em trabalhar, mas alguns se esquivavam, como a vaca mimosa, que sempre se sentia indisposta, e a gata, que sumia quando tinha que trabalhar. O cavalo Sansão continuava trabalhando maravilhosamente bem, como sempre fazia, e os outros faziam seu trabalho normalmente, né, e tal. O que estava tranquilo até no começo, até que aos poucos as coisas foram mudando, embora de forma tão sutil que os animais não percebiam. Por exemplo, o leite começou a sumir e ninguém sabia explicar para onde ia, até que lá pelas tantas descobriram que o leite era misturado na ração dos porcos. Ou então os animais achavam que as maçãs maduras seriam distribuídas de forma igualitária, mas logo chegou a ordem de levar as frutas para o depósito para os porcos, mas eles garantiam que não era para privilégios e egoísmo. Capaz! O Garganta deixou claro que muitos dos porcos nem gostavam de maçã e leite. Eles consumiam simplesmente para garantir a saúde intelectual dos porcos, para que eles pudessem conduzir bem o trabalho de organização da granja. E outro episódio até que me marcou bastante, assim, o dia em que um casal de cachorrinhos deu à luz a 9 filhotes e Napoleão disse que seria responsável pela educação deles. Então, tirou os filhotes dos pais e levou para um sótão, reclusos, até que ninguém mais lembrou que eles existiam. E tudo Napoleão fazia botando medo, né, alegando preparar a todos para a chegada do Jones novamente à fazenda. Então, toda vez que o Garganta, em nome dos líderes, mencionava a volta do Jones, os animais paravam de questionar e obedeciam, né? Afinal, nada poderia ser pior do que a volta do homem. Então, lá pelas tantas, Napoleão e Bola de Neve passaram a discordar em tudo e a se desentender, e cada um levantou seguidores para si, né? Bola de Neve queria criar um moinho de vento para facilitar o trabalho dos animais, mas Napoleão não concordava e até mijou no projeto. E então a granja ficou totalmente dividida, até que Bola de Neve conseguiu convencer a todos ao aprovar como o moinho de vento facilitaria a vida dos bichos, né? Eles trabalhariam somente 3 dias na semana se eles conseguissem construir um moinho de vento. Foi aí que Napoleão deu o golpe em Bola de Neve e o expulsou da granja com 9 cães ao seu encalço.
Então Napoleão se tornou o único líder da granja, fazendo o que bem entendesse, da forma como bem entendesse, e acabou se tornando um ditador muito mais tirano do que o humano de antes. Ele passou a alterar as leis da granja para atender aos interesses dos porcos. Por exemplo, se a lei antes dizia que não era permitido aos bichos beber, de repente, já que Napoleão era chegado na birita, aparecia escrito: não é permitido aos bichos beber em excesso. Os animais sempre achavam que não tinham lido direito ou que haviam esquecido daquela última parte. E claro, Garganta, com seu poder de persuasão, sempre estava ali para convencer os animais de que não estava havendo nenhum privilégio ou abuso. Napoleão chegou a conceder medalhas a si mesmo, veja só. E eles só perceberam que estavam sendo feitos de bobos quando o poder do Napoleão passou a ficar absurdamente descarado e incontrolável, né? Quando mortes brutais passaram a acontecer sob o mínimo questionamento dos animais, quando eles viram Napoleão andando sobre duas pernas e, por fim, quando Napoleão passou a negociar com os seus inimigos humanos, de tal forma que os outros animais não souberam diferenciar os porcos dos humanos. E a nova frase se tornou: 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Bom, o livro foi escrito por George Orwell e publicado em 1945, e é engraçado como um livro pequeno de 100 e poucas páginas, relatando uma rebelião fictícia de bichos de uma fazenda contra a tirania humana, que inclusive foi adaptado para o cinema, né, para crianças e tal, traz tantas lições e tantas reflexões a respeito de problemas sociais e políticos. O livro é uma sátira ao totalitarismo da União Soviética, né, de Stalin. George, o autor, era socialista, mas era um ferrenho crítico ao regime ditatorial de Stalin, que estima-se ter matado mais de 20 milhões de pessoas. Ou seja, foi uma ditadura brutal. Se a gente fosse ler o livro sem saber o contexto no que ele foi embasado, nós poderíamos concluir que ele fala de ditaduras em geral, que quase sempre começam com a promessa de mudança, de uma suposta reviravolta positiva em que não haverá mais desigualdade, não haverá mais tirania, começa com a confiança do povo em um líder. Então, por mais que exista supostamente um regime de igualdade entre todos, sem o poder de uma única pessoa, em certo momento as pessoas acabam elegendo um líder entre elas. É natural. E é até um bom assunto pra gente abordar aqui, né? Por que será que a gente precisa de líderes? A questão é que em algum momento as pessoas são levadas a seguir alguém que lhes dê um norte, mesmo que teoricamente sem um governo oficial, né? No caso do livro, a liderança foi naturalmente delegada aos porcos porque eles eram os mais inteligentes e o Bola de Neve era o mais querido dentre eles. Hoje, Trotsky, que é o Bola de Neve, né, é considerado um cara bonzinho para uns, enquanto Stalin é considerado um monstro, se bem que ainda tem gente que defende Stalin, o que é algo difícil de engolir. Mas quer saber, eu acho que Stalin realmente é um monstro, mas Trotsky também não era santo, né? Até no livro Bola de Neve, antes de ser expulso da fazenda, ele fazia algumas coisas contra o povo, contra os outros animais. Claro que é uma analogia que o autor fez, mas na verdade conota que realmente o Trotsky também não era santinho, ele também queria o poder. Na real, eu já comentei recentemente que a política é muito mais baseada em interesses do que em ideais, né? E quando a gente coloca a confiança em uma única pessoa, dando tanto poder a ela, a gente está assinando a permissão para ela fazer o que quiser com as nossas vidas, né? Quando não questionamos as decisões e condutas das autoridades, e pior, quando aceitamos quietos que essas autoridades conduzam tudo ao seu modo, chega num ponto em que, se o cara for egoísta, mau caráter e ganancioso, que não é tão difícil no meio político, né? O poder vai subir a cabeça e o cara vai deixar qualquer princípio de lado, se é que tem algum. Stalin mesmo não parecia ter princípio nenhum, né? Senão os que resultava em benefícios para ele mesmo. Ninguém consegue prever uma ditadura, mas a gente consegue ver os sinais, né, de uma possível ditadura. Por exemplo, eu acho que são os mais comuns, né? Ataque à liberdade de expressão e ataque às liberdades individuais. Então, no livro, vários animais morreram depois de questionar decisões de Napoleão. Na vida real, as ditaduras censuram veículos de comunicação que critiquem o governo, por exemplo, ou então botam tanto medo que os veículos mesmo fazem uma autocensura. Napoleão destruiu todos que se opunham a ele e a seus ideais, e mudou toda a ordem social estabelecida ali na granja, né, em prol do que ele acreditava, e principalmente do que ele considerava ser o melhor para ele, não para os animais. Acabou se aliando àqueles que ele inicialmente combatia e parou de se preocupar com os outros bichos. Agora é importante a gente falar sobre a ideologia por trás do regime de Stalin, né? É um assunto assim bem complexo, bem polêmico, bem chato até, mas é importante que a gente fale sobre isso. Pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado em achar o comunismo uma ideologia linda, o ideal modo de vida.
Nós temos inúmeros exemplos de que o regime comunista não tem nada de lindo, sabe? Algumas pessoas defendem a ideologia alegando que ela nunca foi posta em prática, sabe? Mas se você for ver, Marx instigava a luta de várias classes sociais. E tudo isso de forma radical, fomentando ideias violentas de revolução. Porque ele acreditava que os proletários eram explorados, e muitos eram mesmo. Quem sabe até a maioria era explorada. E sinceramente algo era necessário ser feito, né, para acabar com essa exploração. Mas eu não concordo em nada com a maneira como Marx propunha essa mudança. Especialmente porque ele não queria abolir somente a exploração, mas vários outros elementos que são importantes para a ordem social, como a família, a propriedade privada, as liberdades individuais, porque ele dizia que tudo isso era uma construção da classe burguesa, e a tentativa de abolir esses e outros elementos é o que chamamos de marxismo, né? Que podemos falar mais sobre isso no futuro. E essa ideia plantou uma semente de revolução que tem provocado mortes horrendas, muita divisão social, porque líderes comunistas têm levado a cabo essa ideia de revolução violenta, e principalmente a ideia de que não importa o que seja necessário fazer para que o comunismo seja implantado. Sabe, novamente eu não estou dizendo que não há violência do outro lado, nos outros regimes e tal, lógico que há, mas agora eu gostaria muito que a gente pudesse focar no que a ideologia comunista tem causado pelo mundo afora. Eu até deixei o livro separado aqui. Na verdade, Marx acreditava que toda a ordem social estabelecida naquela época deveria ser destruída violentamente, através de revolução, né? No final do livro, até eu separei aqui o trecho, Marx diz assim, ó: os comunistas recusam-se a dissimular suas concepções e seus propósitos, proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos, veja bem o que ele diz, pela derrubada violenta de toda a ordem social passada, que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Ou seja, ele deixa bem claro que em prol do ideal comunista tudo está valendo. A ordem social a que ele se referia não era só da exploração proletária, mas toda a ideia de família, de constituição da família, da propriedade privada, das liberdades individuais, enfim. Para ele e seus seguidores, essa ordem social tem que ser derrubada a qualquer custo, né? Não sei exatamente o que se passava na cabeça do Engels, né, do Marx e do Engels, que era o companheiro dele, né, o parceiro dele, mas não me parece que alguém que pensava em destruir tudo e todos, exceto os que compactuavam com as suas ideias, tenha bons princípios. Veja bem, eu não estou dizendo que outras ideologias sejam perfeitas, não estou dizendo que ditadura é exclusividade de comunista, e não estou dizendo também que há algum sistema político ideal. Nós temos que criticar o problema independentemente de onde ele surge, a gente tem que falar sobre os problemas de todos os regimes e tal. Aliás, infelizmente, ditaduras existem desde sempre, né? O ser humano não é uma coisa recente, o ser humano é estranho, né? Na verdade, porque tem inteligência para argumentar, tem o dom da fala para convencer, para conversar, mas agem como se fossem monstros egocêntricos na busca por um poder absoluto, né? Vai entender. Mas o que eu quero dizer aqui é que, quer a gente aceite ou não, a ideologia comunista é perigosa. Por favor, eu vou fazer um apelo aqui, independentemente da ideologia que a gente acredita, não vamos fechar os olhos para os horrores que foi a ditadura russa, assim como não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, por exemplo, sabe? Em nenhuma ditadura, na verdade, sob a alegação de que para que as coisas mudem, às vezes uma revolução é necessária, mesmo que para isso algumas milhões de pessoas morram, como já escutei várias vezes defensores do Stalin. Gente, por favor. Ou então fingindo que não houve ou não há ditadura, mesmo com pessoas implorando por ajuda, mesmo com milhares de pessoas fugindo desses países diariamente por não aguentarem mais a tirania do governo, né? Por não aguentarem mais a miséria causada por uma democracia que não permite opiniões, não permite oposição, não permite liberdade, só permite privações aos meros cidadãos, enquanto o governo é robusto, né, inchado e cheio de privilégios. Bom, essas foram as minhas impressões sobre o livro A Revolução dos Bichos. Desculpe ter linkado o livro ao comunismo, mas como ele foi baseado no governo de Stalin, eu acho que eu não pequei tanto assim em falar disso, né? Quem sabe mais pra frente eu fale sobre o Manifesto do Partido Comunista, porque tem muita coisa a ser discutida nesse livrinho aqui, e eu vou ler de novo, e se eu tiver bem emocionalmente, eu vou falar sobre as minhas impressões a respeito do
do Manifesto do Partido Comunista, né, de Marx e Engels. Então acho que por hoje é isso. Um beijão e até a próxima!